Na semana em que deputados aprovaram em uma comissão especial da Câmara regras mais duras, mais rígidas para o aborto no Brasil, estreia por aqui um filme argentino do Pablo Giorgelli que fala exatamente sobre esse tema, né? É a história de uma garota de 17 anos, no último ano do ensino fundamental, que se descobre grávida, né? Ela passa ali por uma situação de gravidez indesejada. Quanto llevas de atraso? 3 semanas, mais ou menos. É um tema muito complexo que envolve, sobretudo, muitas paixões, sobretudo religiosas, né? A gente está falando da Câmara no Brasil que se organiza em bancadas e que os argumentos nem sempre são científicos, nem sempre, aliás, quase nunca levam em conta a situação de quem vivencia essa questão tão complexa como uma gravidez indesejada. O filme ele tem o mérito de dar o protagonismo para uma personagem. Ele simplesmente acompanha a rotina dela quando ela se vê nesse conflito, se vê nessa situação. Durante boa parte do filme, a gente só vê o rosto dessa personagem, chamada Eli. A gente vê ela indo para a escola, ela voltando para casa, uma rotina muito simples ali no bairro de La Boca, de Buenos Aires. E a gente não sabe, ela não discursa, ela não elaborou exatamente o que está se passando por ela. E ao mesmo tempo a gente percebe a situação de completo desamparo ali. Ela passa a ser uma criminosa se ela resolver não levar adiante a gravidez, na verdade, né? E a câmera acompanha o rosto dela. É uma personagem sem maquiagem, é uma personagem que não tem um discurso pronto, que não tem uma ideia pronta do que fazer e que não sabe para onde correr. Ela circula, essa câmera acompanha esse rosto amedrontado, assustado naquela cidade. Ela, por algum motivo, não pode contar com a mãe naquele momento. A mãe vive uma mãe que também uma trabalhadora ali que numa situação também de vulnerabilidade no trabalho, que tem um colapso emocional ali, quase uma depressão, uma situação depressiva, e a figura do pai é completamente ausente. Conforme a câmera se desloca, a gente vai percebendo um pouco do mundo dela ali, uma impessoalidade na escola, a impessoalidade no tratamento dos lugares onde ela passa, né, dos médicos e tudo mais, os caminhos ali, os labirintos que ela precisa percorrer para tentar de alguma forma um apoio, pelo menos um apoio psicológico ali para saber qual é a melhor medida. Tanto que o único amparo dela, o único caminho que parece certo para ela é procurar no Google, no celular ali com a ajuda de uma amiga nem tão próxima assim, sobre o que fazer, que tipo de medicamento ela precisa tomar, porque ela vivencia tão poucas perspectivas na vida. Então é uma decisão muito complexa que a gente não sabe se ela vai tomar ou não, mas ela com certeza se pergunta. A grande sacada do filme é que essa pergunta ela não é feita, a gente acompanha o sofrimento dela, o rosto dela, e em parte o alcance da visão dela naquela rotina. A gente só acompanha o rosto dela e a visão dela depois por essa cidade, assim, nessas rodas que ela dá pela cidade, nessas voltas, em busca de uma resposta. E mostra como a nossa sociedade, que na Argentina isso não é diferente do Brasil, e o Brasil não é diferente da Argentina, essas esferas de acolhimento e de recepção, e de um debate sério mesmo sobre perspectivas, né, sobretudo sobre perspectivas, como esse debate não é feito. Ela precisa sempre circular num território que leva um território da ilegalidade que leva a uma situação de risco. Tem uma das cenas quando ela vê um tipo de medicamento abortivo ali, que seria uma solução, ela vê tudo que o corpo dela vai passar, sem nenhum tipo de atendimento médico, sangramento e tudo mais, o tipo de risco que ela corre, porque ela simplesmente não tem onde levar, ela não tem para onde levar esses questionamentos. Então, no momento em que as pessoas têm tanta opinião formada sobre isso, né? Pessoas que não vivenciaram isso, sobretudo homens que têm opinião formada sobre a questão do aborto, sobre o que é moral, o que é ilegal, o que é um crime, o que não é. É um filme que ele mostra, ele dá o protagonismo para essa personagem e ao mesmo tempo não tem discurso, não é um filme nada panfletário, ele não está tentando te convencer de nada, ele só está te mostrando como essa situação não é tão simples como a gente imagina, como as pessoas querem fazer passar quando passam projetos como esse, goela abaixo por uma questão de princípio religioso e que no limite leva a questão humana basicamente para o lixo, né? Como a gente trata mal, como a gente não sabe acolher, a gente não sabe, já que o filme
o título, né, Invisível, é justamente isso, assim, é uma dor invisível. Ainda bem que a gente tem um cinema para emprestar pelo menos a câmera, para tentar pelo menos imaginar, para a gente supor, para a gente pelo menos se colocar no lugar de alguém que passa por uma situação como essa. Esse filme ele estreia no Brasil essa semana em São Paulo, no Rio de Janeiro, Porto Alegre, Fortaleza, Recife, e é a minha dica dessa semana. Um abraço e até a próxima.